Graças e paz, igreja, amém? Amém. Meus queridos, hoje nós vamos estar estudando um pouco mais sobre Jesus mesmo. Nós vamos estar vendo um pouco sobre o ministério dele. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele teve um breve momento ali do seu ministério, cerca de 3 anos, né? Mas foi um período muito intenso, foi um período que aconteceu muitas coisas, né? E por esses dias eu estou relendo os evangelhos. Na verdade eu comecei por João, né? Que é o último livro dos evangelhos, mas basicamente todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles têm ali a mesma, se passaram no mesmo período, né? Não vou dizer que são as mesmas histórias, porque uma história vai complementando a outra, né? Às vezes um conta uma história que não tem no outro, ou às vezes um conta a mesma história que tem no outro evangelho, mas com mais riquezas de detalhes, né? Então é interessante ver a visão de cada um que escreveu ali. E João, assim como Mateus, tem um aspecto interessante porque eles estiveram ali, né? Eles presenciaram tudo aquilo. Então, quem está escrevendo é justamente um autor que viveu aquilo ali que ele está escrevendo. E hoje, nós vamos basicamente falar sobre um capítulo de João. Se você quiser já deixar sua Bíblia ali aberta em João, a gente vai estar lendo o capítulo 17. Então, eu vou deixando aqui, João 17. Meus irmãos, mas assim, nesse curto período que Jesus esteve na terra, né, conforme eu disse, aconteceram muitas coisas, cada dia acontecia muita coisa, e Jesus ensinava, e Jesus fazia milagres, e Jesus era perseguido, e Jesus tinha que sair de uma cidade para outra, e tinha gente querendo apedrejar ele, tinha gente querendo fazer ele se tornar rei, né? E desses ensinamentos que ele teve, que ele ensinou a gente a orar, que é isso que a gente vai estar falando sobre isso essa noite, uma oração que Jesus fez. Quando a gente fala de oração de Jesus, automaticamente vem à nossa mente qual oração, que é mais conhecida, né? Que tem até foi nomeada, né? Como oração do Pai Nosso. Geralmente falou em oração de Jesus, o pessoal lembra dessa oração. Mas hoje a gente vai estar falando de uma outra oração que ele fez também, porque ele não fez só essa oração, que se encontra em João 17. Mas antes, irmãos, eu queria deixar um versículo que está lá em Mateus 6,6, que diz o seguinte. Mateus 6,6 diz, Jesus falando: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, essa é uma orientação que Jesus deu ali sobre como que a gente deve orar ali em secreto. E ao mesmo tempo, quando a gente estiver lendo aqui em João 17, vocês vão ver que Jesus ele estava ali e tinham poucas pessoas com ele. Então, conforme a gente for lendo os versículos aqui, vai ser como se a gente estivesse ali com Jesus. Se a gente estivesse ali no momento que ele estivesse no secreto, fazendo aquela oração, a gente vai notar, conforme a gente for lendo os versículos, a gente vai ver as prioridades que Jesus tinha ali durante aquela oração, quais que eram os seus desejos, suas vontades, né? Então a gente vai estar lendo cada um desses versículos aqui em João 17. Qual que é o contexto aqui, irmãos? O que já tinha acontecido aqui, né? Jesus ele já tinha avisado sobre a sua morte. Jesus ele já tinha ele estava ali naquele momento se preparando para o cumprimento da sua missão aqui na terra, que era a crucificação. Então ele já tinha falado que queria ser traído, ele já tinha dado sinais que Judas seria esse traidor. Judas já tinha se afastado deles ali para
preparar toda a prisão de Jesus, né? Então Jesus estava se preparando para a sua crucificação. E ele faz essa oração aqui em João 17. A gente vai começar do versículo 1 aqui até o 3. Aqui na minha Bíblia tem o tema desse capítulo que está escrito: Jesus ora em favor dos seus seguidores. Então, João 17, 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para os céus e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, que conheço também Jesus Cristo, que enviaste a esse mundo. Então, no decorrer desse capítulo aqui, é interessante que Jesus ele fala a palavra Pai várias vezes aqui, eu contei 5 vezes. Ele fala também, um versículo que a gente vai ler mais para frente, Pai Santo e Pai Justo. Então, Jesus, ele começa revelando o Pai, né, que quer compartilhar conosco esse relacionamento de pai e filho, né, que até então, ele traz essa visão de Deus ser o nosso Pai, e não somente um Deus, somente o Senhor, né? Ele já vem chamando Deus de Pai, e vem nos instruindo a ter esse relacionamento de pai e filho, né? Pai Santo, Pai Justo, vai revelando a natureza de Deus, e o desejo que a gente seja santo que nem Deus era, conforme o próprio Jesus diz, né? Sede santo porque eu sou santo. Então essa aqui era mais uma atribuição que Jesus estava deixando bem claro ali, sobre a justiça e sobre a santidade de Deus. E aqui, conforme a gente leu, ele fala também sobre a vida eterna. O único que tinha autoridade para dar a vida eterna é o próprio Jesus, né? Só ele tem o poder de transformar as pessoas comuns em filhos de Deus. Então, lembre que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho que leva até Deus. Então Jesus, ele é o caminho que leva à vida eterna. Então sem o intermédio de Jesus, a gente não consegue alcançar a vida eterna, a gente não consegue ter esse relacionamento com Deus, então a gente não consegue chegar a Deus somente através de Jesus. Lá em João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então aqui reforçando mais uma vez, todos aqueles que receberam a Jesus, ganharam o quê? Ganharam o poder de serem feitos filhos de Deus, novamente corroborando com aquilo que foi falado aqui. E sem o intermédio de Jesus, a gente não alcança a vida eterna. Sem Jesus, a gente não consegue chegar a Deus. Então, a vida eterna é conhecer Deus através de Jesus Cristo. Conhecer aqui não é um mero conhecimento intelectual. Aqui ele está falando do quê? De intimidade, de conhecer intimamente, né? E vida, como a gente já falou, vida eterna só tem quem está em Cristo, quem aceita Cristo. Lá em Romanos 6, 23, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui ele faz um paralelo falando que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o primeiro ponto, a vida eterna, ela é gratuita, só que ele fala o que? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então mais um versículo que corrobora com isso que a gente está falando, que sem Jesus Cristo a gente não alcança a vida eterna. Vamos continuar aqui, irmãos, nossa leitura em João 17, agora no versículo 4. E revelei, continuando a oração de Jesus aqui, eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me destes para fazer. E agora, Pai,
dá-me a tua presença, a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes do mundo existir. Aqui é interessante que nos dois versículos, o primeiro ele fala que ele terminou o trabalho que ele recebeu de Deus. Então primeiro ele relata que ele tem um trabalho que Deus deu para ele e que agora ele está findando esse trabalho, né? Como eu disse, irmãos, aqui já é a preparação para a crucificação. Então não é que ele terminou nesse momento, mas ele já sabia os próximos passos, ele já sabia tudo o que viria a acontecer e ele já sabia que ele seria entregue ali pelos nossos pecados. Então ele deixa claro no versículo 4 que ele recebeu uma missão de Deus e ele deixa claro que ele já finalizou essa missão. E no versículo 5 ele fala uma coisa interessantíssima aqui, que ele fala que dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes do mundo existir. Então ele reforça mais uma vez sobre a unidade de Deus, né? Aqui ele ainda nesse contexto aqui, o Espírito Santo ainda não tinha descido. E a gente sabe que Deus é uma trindade, mas que é uma coisa só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui ele revela nessa oração que ele estava com Deus na criação do mundo, que ele estava com Deus no antes. E quando a gente vai lá em Apocalipse, quando o próprio Jesus Cristo fala, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Então ele revela mais uma vez que ele estava com Deus na criação e que ele estará com Deus no final de tudo e estará na eternidade. Então aqui ele deixa claro ali para quem estava ali com ele, para os discípulos, sobre a condição dele enquanto Deus e a condição dele que ele estava com Deus na criação de tudo, que é o que ele fala no versículo 5, né? A grandeza divina que eu tinha contigo antes do mundo existir. Versículo 6: eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os destes a mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. Então aqui Jesus ele reforça, ele manifesta, né, que a gente sempre foi de Deus, né, e que Deus nos deu para Jesus, e que a gente, para que a gente possa, que a gente tenha obedecido a mensagem, para que a gente possa testemunhar de Jesus. E o que a gente tem, irmãos? Como é que a gente tem recebido esse Jesus e como que a gente tem declarado esse Jesus, né? A gente tem declarado através das nossas atitudes, das nossas ações, a gente tem sido de fato o testemunho vivo de um verdadeiro cristão, né? Será que o mundo tem enxergado em nós, através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas palavras, eles têm enxergado a Cristo através da nossa vida? Esse é o principal motivo, esse é o principal testemunho que o cristão pode ter, né? Manifestar Cristo através das suas ações, manifestar Cristo através da sua glória, através das suas atitudes, né? Que a glória de Cristo seja manifestada através das nossas ações. Continuando no versículo 7, fala: e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. E peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. No 10 agora: tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti, eles continuarão no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Então, nesse versículo 11, quando ele fala assim, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejamos um, assim como tu e eu somos um, né? Então Jesus, ele está orando para que a gente viva a unidade, né? Jesus, ele está orando para que nós pratiquemos a comunhão,
para que nós sejamos uma só carne aqui, um só corpo, vários membros, mas de um só corpo. E ele fala, assim como eu e Deus somos um, que eles possam ser um entre eles, ser um em mim. Então, que Jesus possa ser o corpo e que nós possamos ser esses membros desse corpo. Continuando agora no versículo 12. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aqueles que já iam se perder, para que se cumprissem as escrituras sagradas, dizem. Esse aqui a gente pode entender que ele estava falando um pouco aqui de Judas, né? Ele fala que ele guardou todos os discípulos e que ninguém se perdeu, a não ser aquele que tinha que se perder para que as escrituras sagradas se cumprissem, né? Então, provavelmente ele estava falando aqui da traição de Judas, que dentre os 12 discípulos dele, um se perdeu, mas tinha um propósito nisso tudo, né? Versículo 13. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, ou que, em outras versões, mais que os guardes do maligno. Eu só queria voltar nesse versículo 14, que fala: eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Irmãos, uma vez eu li uma pessoa escreveu numa rede social lá, no Twitter, agora não é mais Twitter, é X. Ele fez uma postagem lá e estava escrito assim, eu até escrevi aqui, falava assim: o mundo me odeia porque eu amo a Cristo, e isso é inegociável. Isso mexeu bastante comigo, porque no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais a gente vê as ideologias sendo empurradas goela abaixo, né? Querendo deturpar os valores da família, querendo deturpar os valores cristãos, e ao mesmo tempo você vê uma perseguição aos cristãos, às vezes meio que velada. No nosso país, por exemplo, é um pouco mais velada, mas tem países muçulmanos isso aí fica muito evidente. E às vezes a gente vê assim, que cristãos, eles, por conta disso, para ser de repente aceito ali na roda de amigos, na faculdade, na escola, ou às vezes no trabalho ali, para ele passar desapercebido, ele não tem assim, vamos dizer assim, deixado a luz de Cristo brilhar na vida dele, né? Ele não tem demonstrado que ele é um cristão, ele não tem dado, às vezes, falado das boas novas do Evangelho, e é isso que a gente está aqui, nessa terra, nesse momento que a gente está vivendo aqui, que é passageiro. A gente está aqui justamente para o quê? Para falar de Cristo, para levar a alegria da salvação para outras pessoas. Então, se você não fala de Cristo nas oportunidades que lhe são apresentadas, isso aí vai ser cobrado da gente, irmãos. Como a gente já falou outras vezes aqui. Às vezes Deus te coloca em alguns locais, ou coloca pessoas na sua vida, porque Ele quer que você fale dele. E às vezes Ele fez todo um cenário para aquela pessoa estar ali diante de você, e você perde essa oportunidade, né? E a palavra de Deus, as boas novas da salvação, é algo bom, é algo que vai melhorar a vida da outra pessoa. Então, por que você não quer compartilhar de graça o que você recebeu de graça, né? Às vezes, para ser aceito por esse politicamente correto, por essa ideologia, para ser aceito numa rodinha, ou enfim, para ninguém te encher o saco. Mas a gente não pode aceitar tudo. A gente, enquanto cristão, a gente ama as pessoas, a gente ama cada um. A nossa igreja está de portas abertas para quem quer que seja. Quem quiser vir aqui vai ser bem aceito. Só que a nossa, vamos dizer assim, o que a gente não concorda são com atitudes, são com ações, são com o pecado. Que comunhão tem a luz com as trevas? E a gente sabe o que é pecado, e a gente sabe que o pecado não agrada a Deus.
Eu estava vendo recentemente algumas matérias sobre a invasão dos muçulmanos, invasão, assim, vamos assim dizer, porque, eu falei invasão entre aspas, porque eles foram aos poucos entrando em países europeus, né? Hoje você vê, quem acompanha muito nas redes sociais, vê alguns vídeos assim de Portugal, e daí você vê lá o pessoal orando, você fala, isso aí deve ser um país árabe, e quando você vê é Portugal. Daí você vê o pessoal manifestando ali na rua, cantando e às vezes se flagelando ali e tal. Você fala, com certeza isso aí é lá no Irã. E quando você vai ver, é em Londres. E daí você vai vendo essa tomada de muçulmanos nesses países europeus, e já tem estudos que falam que em 10 anos não vai ter mais cristãos na Europa. E hoje me chocou muito quando eu vi uma notícia que crianças da Alemanha, para serem aceitas nos coleguinhas da escola, elas estão se identificando como muçulmanos. Crianças, irmãos, lá da Alemanha, que tem ali um percentual cristão e percentual de outras religiões, para serem aceitas e elas não sofrerem bullying nas escolas, elas estão se identificando como muçulmanas, para elas serem aceitas pelas outras crianças que são a maioria. Então olha só o que o mundo está se tornando, né? Em que a criança ela vai aceitando qualquer coisa ali para ela ser aceita num convívio. Então quem dirá, aqui no nosso país ainda não tem isso, né? Mas as nossas crianças estão aceitando ideologias, estão aceitando o que os professores têm empurrado para elas serem aceitas ali com os coleguinhas delas, né? Então, continuando aqui, a gente tinha lido também o versículo 15: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, irmãos, aqui fica claro que a gente não vai sair, não tem como nós estarmos livres de passarmos pelas coisas desse mundo, né? Não tem como a gente ser separado do mundo, eu digo assim, num convívio, porque a gente tem como viver com o mundo, a gente tem que se relacionar com as pessoas, até para a gente estar falando de Cristo para essas pessoas. Então não tem como a gente se livrar do mundo. Mas, lá em Hebreus 12, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, Jesus ora ao Pai que nos santifiquemos. Então, a gente vai estar inserido no mundo, mas o que a gente tem que ser? A gente tem que ser separado do mundo, não separado do convívio, mas separado das práticas do mundo, das práticas pecaminosas. E a prática da verdade nos santifica, que a verdade ela é encontrada onde? Na palavra, e na vida e na obra de Jesus. Essa é a verdade. E se a gente vive a verdade, a gente vive para ser santificado. E se a gente é santificado, a gente vai ser separado desse mundo. Então, lá em João também, João 16:33, diz assim: eu disse essas coisas para que credes em mim, e que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflição, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus falando aqui, tanto nesse versículo que a gente leu, no versículo 15, que fala que a gente não vai ser tirado do mundo, mas Deus vai nos livrar do mal, quanto nesse versículo lá de João 16:33, que fala que no mundo a gente vai passar por aflição, no mundo a gente vai passar por doenças, no mundo a gente vai passar por dias ruins, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo, e se Ele venceu o mundo e Ele está com a gente, Ele vai fazer com que nós passemos por qualquer adversidade. Nós podemos vencer qualquer adversidade, qualquer doença, qualquer coisa ruim que vir à nossa casa, porque Jesus venceu o mundo, e Ele tem condição de nos dar a vitória. Amém? Continuando aqui no versículo 16: assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam Deus por meio da verdade. E a tua mensagem é a verdade. Corroborando o que a gente falou aqui, né? Que a verdade nos santifica. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a obra de Jesus Cristo.
Então, quando a gente persegue a verdade, a gente persegue a santificação. E sem a santificação, a gente não vai ver a Deus. Então, a gente tem que viver a verdade de Cristo, que é a palavra de Deus. E não fazer a deturpação dessa palavra. E não modificar essa palavra conforme o contexto ou conforme a situação que é apresentada. Assim, versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Então, aqui no versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Então, nós fomos enviados ao mundo, assim como Jesus também foi enviado. Então, aqui quando ele fala que ele está nos enviando, ele está também transferindo para a gente uma missão de ir pelo mundo, como ele te falou lá em Mateus 28, 19 e 20, né? Que é a grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 10, 16, né? Que é: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simplices como as pombas. Então aqui Jesus falando novamente que o fato de nos enviar ao mundo, o fato de que nós teremos tribulações, o fato que daí corrobora com o que ele falou, que o mundo odeia ele, portanto o mundo vai nos odiar, e que ele vai nos enviar como ovelha no meio de lobos, né? Então ele vai nos enviar no meio dos adversários, no meio das pessoas que querem destruir o cristianismo. Mas ele fala tudo isso. Ele fala tudo isso, mas também ele fala que nós teremos aflições, mas que ele venceu o mundo. E que nós podemos vencer o mundo através dele, porque ele venceu o mundo. Aleluia. E também lá em Lucas 9, 1 e 2 fala: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Também os enviou para pregar no reino de Deus e para curar os enfermos. Então, Jesus ele tem autoridade e ele pode nos dar essa autoridade para a gente vencer esse mundo. Basta a gente buscar a santificação, basta a gente buscar a verdade, basta a gente estar alicerçado na obra de Cristo. E chegando quase ao fim aqui, irmãos, no versículo 21: e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui, irmãos, novamente Jesus falando sobre a unidade, né? Sobre nós sermos um. No versículo 22: a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possamos ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Então, Jesus ele deixa muito claro aqui sobre o aperfeiçoamento da unidade, né? Sobre ele em nós e nós nele. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais comunhão nós teremos com nossos irmãos. E se nós temos vontade e necessidade de estar com nossos irmãos, isso aí pode ser um sentimento de que talvez a gente tenha pouca unidade com Deus, né? Se a gente não tem desejo de estar com nossos irmãos, pode ser que a gente também não tenha desejo de estar com Cristo, porque a nossa unidade com Cristo fortalece a nossa unidade com nossos irmãos. E lá em 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se a gente anda na luz como Jesus de fato está na luz, a gente tem comunhão um com os outros. Então aqui é um convite para nós andarmos na luz e para nós termos comunhão com os nossos irmãos. E na oração de Jesus Cristo ele pede isso, que a gente tenha união com Ele e tenha união
uns com os outros. E lá em Romanos 12:5 diz: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então aqui novamente falando sobre o corpo, né? Sobre Jesus Cristo, seu corpo, e nós somos membros em Cristo, mas nós somos membros uns dos outros, nós somos auxiliadores uns dos outros. E para nós fortalecemos essa unidade, a gente tem que primeiro fortalecer nosso relacionamento com Cristo. Estamos caminhando para o fim aqui, irmãos. Versículo 24. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste também sabem que tu me enviaste. E o versículo 26, eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja nele, e para que eu também esteja unido com eles. Então, Jesus, ele finaliza essa oração revelando a vontade de que nós estejamos sempre com Ele, onde Ele estiver, né? E também, de fato, Jesus está conosco aonde nós estamos, porque quando nós estamos reunidos em nome dEle, 2 ou 3, Ele está conosco, Ele está no meio de nós. Então, Jesus, ele revela essa vontade de estar conosco e que nós estejamos com Ele. Outra coisa, e para finalizar, irmãos, quando a gente olha no contexto geral, o Antigo Testamento, quando eles, profeta ou escritor do Antigo Testamento, quando ele ia se referenciar a Deus, comumente ele utilizava palavras como Criador, Poderoso, Nossa Justiça, Deus Proverá, Pastor, Eterno, Rei dos Exércitos, o grande eu sou. Só que Jesus Cristo, ele veio e ele traz uma nova nomenclatura com ele, que é a Abba Pai, né? Então esse Pai, esse relacionamento de pai e filho, quem nos revelou, quem trouxe para nós foi Jesus Cristo. Então Jesus, quando ele traz essa palavra de Pai, ele revela todo o amor que Deus tem para nós enquanto filhos dele, né? Não só enquanto Senhor, enquanto o grande eu sou, enquanto o general do Rei dos Exércitos, Rei dos Reis, né? Ele traz essa condição de Pai para que a gente conheça essa condição de Pai, mas que a gente também usufrua dela, usufrua enquanto filho de Deus, para que a gente traga isso num contexto familiar, que Deus, ele é o Pai e nós somos os seus filhos, né? E isso sem nós deixarmos de glorificar a Deus como Deus, mas também louvá-lo enquanto Pai, né? Orar para Ele enquanto Pai bondoso, enquanto Pai de amor. Amém, irmãos? Então, esse capítulo eu achei bem interessante quando eu estava lendo aqui, dessa oração de Jesus, e a gente pôde ver quanta coisa tinha em um capítulo só, né? Quanta coisa Jesus nos ensinou ali, sobre suas vontades, sobre seus desejos, sobre Ele orar a Deus para que nós estejamos mais conectados uns com os outros, mas que também nós estejamos conectados nele, que nós busquemos a verdade, que a verdade seja o nosso guia, né? Que a verdade, que é a palavra de Deus, seja a nossa verdade, seja a nossa bússola para passar aqui nesse mundo. E novamente ele fala sobre estarmos no mundo, ele fala sobre termos aflições, mas tudo isso ele está fazendo, ele está orando a Deus para que Deus nos protegesse, para que Deus nos guardasse, né? E também ele fala da vontade dele, de nós estarmos no mundo. Então que nós possamos também, irmãos, orarmos nesse sentido, para que nós possamos orar para buscar a Deus, para que nós possamos orar para estar conectado com Cristo, para que nós possamos estar conectados também com nossos irmãos, amém? Vou convidá-los para a gente fazer uma oração baseada